Paz do Senhor, amados. Você crê na Bíblia? Você crê que Deus existe? Você crê que Jesus Cristo veio a este mundo? Se você lê, então você crê na Bíblia, leremos a palavra de Deus, Isaías capítulo 43, do 10 até o 13. Vamos lá. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo, a quem escolhi, para que o saibais e me creiais, e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Portanto, Deus está dizendo que Deus, não existe outro Deus, só existe Deus, Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Portanto, porque o homem inventa que existem outros deuses, porque o homem inventa que existem outros caminhos para os céus. Aliás, não inventa, o homem diz que todo caminho leva para Deus, né? Sabendo que só Jesus Cristo salva, nós cristãos sabemos. Mas no caso, as pessoas dizem assim: todos os caminhos levam para Deus? Não, não são todos os caminhos que levam para Deus. O único caminho para Deus é Jesus Cristo. Aí agora o versículo 11. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação e realizei-a, e fiz ouvir Deus estranho não houve entre vós. Pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu era. E nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Portanto, não adianta, na verdade, nós somos conhecedores da palavra, nós cremos em Deus, em Jesus Cristo e no Espírito Santo, em um único Deus que se forma três em um, como nós, corpo, alma e espírito. E por que o diabo ele quer ludibriar as pessoas, quer enganá-las? Porque elas se fazem tão nécias, né, tão inocentes, que no caso assim, você está precisando muito. Aí você vai, clama a uma estátua, clama a cadeira, clama uma imagem para que ela possa fazer o teu milagre. E no caso o diabo está perto, o que ele faz? Ele faz o milagre. Daí a pessoa fica pensando assim: nossa, olha que Deus, eu vou adorá-lo, vou glorificar, vou louvar o nome dessa imagem. O porquê? Porque o diabo engana, ele realiza milagres. E nós cremos no nosso único e eterno Deus, né? Que está voltando, mas ninguém quer acreditar que Jesus Cristo vai voltar. Você acredita que Jesus Cristo vai voltar? Voltará? Você acredita na vida de Jesus? Você acredita que você é a noiva de Cristo? Portanto, o que temos que fazer? Glorificar, exaltar, louvar e pregar o Evangelho em tempo e fora de tempo. Está fácil pregar o Evangelho hoje? Não está nada fácil, né? Porque as pessoas, nosso país é um estado laico. O que significa estado laico? Em que não há imposto, não há a legislação não impõe imposto assim, não impõe-nos que servimos a um único Deus, como tem na China, o estado laico. Mas na verdade importa que adoramos e glorifiquemos ao nome do Senhor nosso Deus, né? Porque se você fosse obrigada a você adorar uma imagem, você adoraria? Nós não, porque o nosso Deus é Espírito. Importa que os adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Mas o que as pessoas querem? Elas querem adorar qualquer coisa, porque o homem está numa carência tão grande, o homem está precisando tão grande de milagres, de um problema tão sério, que o homem quer o milagre na hora. E não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes as nossas petições sejam conhecidas em tudo diante de Deus, né? Em tudo diante de Deus. Mas no caso nós não vivemos ansiosos, nós não vivemos questionando, indagando: Deus, cadê meu milagre? Nós não sabemos esperar, né? Aí a gente fica assim: ah, Deus, o Senhor está morto, o Senhor não está falando comigo, por quê? Cadê o Senhor na minha vida? Mas nós esquecemos de fazer o seguinte, de orar.
de colocar diante de Deus essas coisas, essas petições nossas. Deus, eu quero um milagre, eu quero um trabalho, Pai, em nome de Jesus. Mas daí, o que acontece? Surgem, o inimigo está próximo. Você, quando for orar, fique esperto. Ore em espírito. Ou repreenda, digamos assim, toda ação, toda flecha, todo ser, todo potestade, principado que está próximo a mim agora está repreendido em nome de Jesus. Eu vou orar e o Espírito Santo de Deus vai levar a minha oração diante de Deus. Portanto, faça isso, para a glória de Deus. Daí, quando você vai orar, de repente você pede um trabalho, eu quero trabalhar na Calunga. Aí aparece uma papelaria próxima da sua casa. Aí você perde o trabalho na Calunga, porque no outro dia, digamos, se você iria para fazer entrevista na Calunga, mas no caso, você está trabalhando naquela papelaria próxima da sua casa. Ah, não tenho tempo para ir lá. Como que eu vou lá? Aí você perdeu a bênção. E nós somos tão ansiosos, tão deliberadamente errados, nós queremos tudo no nosso tempo, do nosso modo, agir rapidamente do nosso jeito, né? Aí no caso você vai a um trabalho, você vai a um lugar, mas não era lá que Deus tinha escolhido para você. No caso, uma casa, você quer comprar uma casa. De repente, você vai numa imobiliária e vai lá e vai no Jardim Medeiros, no caso, no Medeiros, comprar uma casa. Mas a casa que o Senhor tinha para você seria aqui de Jundiaí-Mirim. Aí você perdeu a sua bênção. Portanto, não seja ansioso, não seja apressado. Espere o tempo de Deus. É difícil falar isso, né? Mas no caso, eu também sou muito ansioso, mas no caso eu já perdi diversas bênçãos. Mas no caso, eu perdi uma bênção, no outro dia apareceu o meu milagre. Mas eu já tinha perdido. E daí? Como que eu vou voltar atrás? O passado não, ninguém volta atrás do passado, né? Mas no caso nós devemos fazer o quê? Fazer o nosso clamor, a nossa oração pedindo para Deus. Deus, apressa-te em socorrer-me, apressa-te em ajudar-me, pois preciso de ti, Pai. Socorro, Deus, que eu possa ter paciência para agir no tempo do Senhor e não no meu tempo, pois nós fazemos isso, né? Nós queremos as coisas do nosso modo, do nosso jeito, do nosso tempo. E esquecemos que não é nada desse jeito. Tudo é do jeito que Deus quer, no tempo de Deus e da forma que Deus quer. Aí a gente fala assim, Deus é louco. Deus não é louco. Deus ele é muito sábio, mas nós erramos, indagamos, questionamos a Deus, perguntando, Deus, cadê meu milagre? A gente não sabe, a gente pode ter passado pelo milagre, o milagre passou na nossa frente, a gente esqueceu de agarrá-lo, de abraçá-lo, mas no caso o milagre já se foi. Você vai perder esse milagre, mas você pode continuar orando, fazendo as suas petições para que Deus vos abençoe, né? Em nome de Jesus. E como eu tinha lhes falado no começo do culto, só existe um Deus, Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas o porquê que o diabo quer que creiamos que existem imagens que podem fazer milagres, outros deuses, para que nós percamos a nossa bênção e percamos a nossa salvação, porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Jesus Cristo veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Mas você precisa de um milagre? Clame, faça a sua oração e espere. Não fique desesperado, não fique indagando, não fique questionando a Deus. Eu sei que é difícil, mas no caso, o teu milagre vai chegar no tempo de Deus, em o nome de Jesus. E o nosso Deus, ele é o único Senhor, ó. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Portanto, o nosso Deus é o único Salvador, é o único caminho para os céus. Você quer passar a eternidade na Nova Jerusalém, onde a palavra de Deus diz que ruas de ouro, ruas de pedras preciosas, mas no caso nós queremos o quê? Nós queremos sempre questionar a Deus. Será que Deus existe? Será que Deus fala comigo? Será que Deus me abençoa? Será que Deus me livra? Será que Deus me liberta? Será que Deus me sustenta? Mas no caso, quem está agindo aí não é Deus, não é o Espírito Santo. Somos o nosso eu, a nossa vontade nós queremos fazer, né?
Portanto, só vos falo o seguinte: deixe o seu eu, deixe a sua vontade e faça a vontade de Deus. Quer ver o milagre acontecer? Quer ver a sua bênção chegar? Como você pode fazer? Ore, clame e espere o tempo de Deus, pois o nosso Deus não está morto. Se você duvida que Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia, vá lá onde ele morreu, vá lá, tem a cova, não tem os ossos de Jesus Cristo. Tem os ossos de Jesus Cristo, tem sim. Mas no caso, importa que ele não está morto. Não importa os ossos de Jesus Cristo. Importa que ele está vivo, ele é espírito. E ele realizava milagres, ele realiza ainda em nome de Jesus. Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Para todos sempre o louvaremos, o adoraremos, o glorificaremos. Portanto, você quer milagre? Vá à igreja, vá buscar o teu milagre. Ah, mas no caso eu vou naquela igreja, ficar falando de Jesus Cristo, fica falando de Jesus Cristo, fala de Jesus Cristo, fala muito, mas eu não vejo meu milagre. Opa, você sabe se realmente Jesus Cristo está lá? Você sabe se Jesus Cristo está presente naquele ambiente? Aí você precisa ter noção do que você está falando. Você chega lá, você vê adorando imagens, você vê as pessoas buscando interesses próprios, buscando bênçãos financeiras, que o mundo está cheio hoje, né, de hipocrisia. Mas não importa isso, importa que adoremos, glorifiquemos, louvemos ao nosso único e eterno Deus. Se Jesus Cristo está lá, um milagre vai acontecer, pois onde Jesus Cristo está, as trevas batem em retirada. Elas têm que sair, porque Jesus Cristo é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, é o nosso Mestre, em nome de Jesus. Glória, honra, louvor, adoração ao nosso Deus. Portanto, se você crê na Bíblia, como eu tinha lhes falado, se você crê em Jesus Cristo, o teu milagre vai chegar em nome de Jesus. Você crê que Deus vai fazer o teu milagre? Você crê que Jesus Cristo pode realizar o milagre? Você crê que o Espírito Santo de Deus está aqui? Portanto, você veio aqui para fazer o quê? Para se encher da palavra de Deus, para ver a presença de Deus, para sentir, para glorificar, para louvar, para adorar o nome do Senhor nosso Deus. Porque nós cremos que Deus é um só. E as pessoas ficam dividindo Deus, ficam falando de São João, São Pedro. Para que isso? Nós devemos clamar para o nosso único Deus. Não existe outro Deus, não existe outro que possa fazer milagres a não ser o nosso único e eterno Deus. Você quer o teu milagre? Vá buscar o teu milagre nas mãos do Senhor, em nome de Jesus. Na paz do Senhor. Amém.